Olá, seja muito bem-vinda a esse canal. Hoje o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Eu creio que esse vídeo chegou a você, não foi por um acaso. Tem uma resposta hoje de Deus aqui para você. Se você tá comigo, se você pode abrir a Bíblia, busque aí Eclesiastes 3. Para cada coisa há um tempo, e um tempo para todo propósito debaixo do céu. Às vezes, por causa das circunstâncias, na verdade o mundo hoje ele tá cada vez mais acelerado. E sempre a gente tá naquela corrida de nunca ficar atrasado. Você olha pro lado, você olha pro outro lado, parece que as pessoas estão avançando, parece que as pessoas estão mais à frente que você, parece que você perdeu tempo, parece que você tá atrasado na idade, tá atrasado na sua profissão, tá atrasado na família, tá atrasado em várias coisas. E muitas vezes o inimigo usa essa arma, essa sensação de atraso para trazer um desespero. E no desespero nós não conseguimos raciocinar. Entra o modo sobrevivência. E no modo sobrevivência é muito difícil nós conseguirmos raciocinar e pensar, analisar, esperar, orar. Simplesmente a gente sente e já quer fazer. E nem sempre é assim. Claro, tudo que nós formos aprendendo, a gente tem que colocar em prática. Mas existem tempos determinados, até mesmo para nós começarmos a colocar em prática aquilo que o Senhor já mostrou para nós através de situações, através de oportunidades. O que eu quero dizer para você hoje? Para com essa sensação de atraso. Porque quanto mais essa sensação dominar você, mais o desespero, mais a ansiedade vai dominar você e no final você pode perder o sentido. Porque você vai começar a tomar decisões que não serão assertivas. E quando chegar o resultado, quando for vir a consequência, vai ser tarde demais. Na verdade, não vai ser tarde demais. Porque sempre há uma saída. Mas a consequência vai estar ali, você vai ter que enfrentar aquela consequência. Então eu creio que vale muito mais nós talvez não sairmos atropelando as coisas e nós discernirmos, tá, eu recebi essa direção, mas será que é para eu colocar agora em prática? Será que é para este momento de agora? Eu tô falando isso porque eu sei que tem muitas pessoas se sentindo em atraso em relação à construção delas familiar. Você talvez ainda está procurando uma parceira, um parceiro de vida, onde você vai constituir a sua família, que é sim um projeto de Deus para você. Você está olhando os amigos da infância, você está olhando as pessoas que convivem, os familiares hoje, e todo mundo está com a sua pessoa ali, menos você. Eu preciso te declarar hoje, o que é seu está guardado. Não coloque-se nessa posição. Essa posição é muito pesada. Então para de ficar olhando para trás. Para de ficar olhando para os lados e comparando. Você já sabe que nem tudo que aparenta ser é. O que eu quero dizer com isso? É melhor você esperar em Deus. E quando eu digo esperar em Deus, não é você ficar sem ação. Mas esperar em Deus é você ter uma ação dirigida pelo Espírito Santo, não por causa das suas emoções, não por causa dessa sensação de atraso que está sendo gerada dentro de você, nem por causa do desespero ou preocupação. Mas você esperar em Deus é você discernir o momento, o ambiente e a pessoa que Ele vai te apresentar. E olha, nem era isso que eu queria falar, mas eu creio que o Espírito Santo já está falando ao seu coração. Quando nós saímos atropelando processos e querendo encurtar o tempo, o instinto de sobrevivência é ativado em nós e nós não começamos mais a tomar decisões assertivas. Vou te dar exemplos. Uma pessoa que está querendo casar, vem aquele senso de urgência, a primeira pessoa que aparece para ela, ela já acha que é aquela pessoa, ela casa, ela tem os filhos e depois ela percebe que não era bem aquilo. Mas e aí? A consequência já tá aí. Filhos envolvidos, houve um casamento, tem outra vida envolvida. Então não tome atitudes pelo desespero. Desespero é modo sobrevivência e no modo sobrevivência o nosso cérebro ele nunca vai conseguir tomar decisões assertivas porque ele vai estar querendo simplesmente fugir daquilo. E a fuga não é o caminho, a fuga não é a resposta. O que eu quero declarar aqui hoje para você também é que muitas vezes nós sabemos que nós precisamos fazer determinada ação.
Sabemos que nós precisamos decidir algo, nós sabemos que nós precisamos nos posicionar em algo. E assim que nós recebemos a direção do Senhor, a gente já quer em seguida já colocar em prática. E muitas vezes, quando a gente sai atropelando, a conexão com o Criador, ela começa a ficar confusa. Por quê? Não é a voz de Deus mais que está guiando as nossas ações, mas junto com a voz de Deus entram outras vozes, vozes externas. Eu tô aqui hoje para declarar para você que às vezes, sim, é o propósito de Deus. É o propósito de Deus você mudar de casa, é o propósito de Deus você constituir sua família, é o propósito de Deus você mudar de profissão, é o propósito de Deus você ter a sua própria empresa, é o propósito de Deus você assumir um ministério, mas você precisa se perguntar, é o tempo correto para isso? Porque se não for o tempo, nós também teremos que lidar com consequências. Tem coisas que eu e você não precisamos passar. E nós só passamos porque nós estamos passando à frente de Deus. Sim, é a promessa de Deus. Sim, é o que Ele quer para nós. Sim, faz parte do propósito perfeito de Deus para as nossas vidas. Mas ainda não era o tempo. Então você se vê vivendo a promessa. Você vê as palavras proféticas sendo cumpridas na sua vida, mas de repente, no meio do caminho, tudo começa a ser atropelado, tudo começa a dar errado, uma coisa começa a dar confusão aqui, começa um desentendimento ali, e aqui fica aquela coisa e você se pergunta, ué, eu recebi palavras proféticas, eu recebi direção, Deus falou comigo que era isso, por que tá dando errado agora? Será que Deus mentiu? Será que Deus voltou atrás? Não. O Senhor, Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Mas, para cada coisa há um tempo. Você tá entendendo? Às vezes era assim o plano de Deus, é o plano de Deus. Só que você acabou atropelando o tempo. Então calma, vai dar certo. Porque o Senhor, Ele vai sustentar você, vai dar certo. Você está vivendo a palavra que Ele já liberou sobre a sua vida. Surgiram alguns imprevistos, mas vai dar certo. Mas agora você precisa ser maduro e madura para você entender. Deus não é Deus de confusão. Se algo não está ocorrendo de uma forma leve e suave, de acordo com aquilo que você recebeu de Deus, é porque passou à frente na questão do tempo. Deus estava falando, eu vou levar até você. E você decidiu ir até aquilo, ir até aquela pessoa. E tá tudo bem. A palavra dele vai se cumprir. Mas você agora precisa estar maduro e madura para lidar com as consequências, sabendo que tudo está cooperando para o seu bem, mesmo perante essas consequências. O Senhor, Ele vai te fortalecer. O Senhor, Ele vai continuar sustentando você. E Deus não brinca com seus sentimentos. Ele não falou algo para depois dar errado ou começar a tudo ficar confuso. Não, Ele não é Deus de confusão. Ele falou que faria aquilo. Mas às vezes eu e você acabamos passando à frente de Deus. E é aí que as coisas começam a desandar. Então sempre fique atrás de Deus. Deus falou com você que Ele faria algo. Então pergunte para Ele, Senhor, é para eu fazer? Essa pessoa vai vir até mim? E comece a discernir. Às vezes o Senhor, Ele não vai falar audivelmente no seu ouvido, mas Ele vai te dar situações. E com o seu secreto, você vai ter sabedoria para discernir essas situações. Às vezes a gente sai atropelando e passando à frente de Deus porque nós achamos que Deus falou aquilo, mas na verdade Deus não falou. Por que que teve essa confusão, esse conflito? Por quê? Porque talvez não esteja tendo muito tempo de secreto. Quando nós temos intimidade com o nosso Pai, nós ouvimos a voz dele e a voz dele é inconfundível. E eu vou te contar uma experiência. Às vezes eu oro ao Senhor e eu falo, Senhor, me ajuda. Eu não sei como vai fazer, como será. E aí o Senhor, naquele momento, Ele me dá a paz. Ele não me dá a resposta, mas Ele me dá a paz. Só que saindo do quarto, começam a acontecer várias situações aonde o Espírito Santo vai me dando discernimento. Olha, você está vendo essa situação? Então, aguarda mais um pouco. Ou, você está vendo essa situação? Isso é uma oportunidade, agora é o momento de você agir. Se você quer ter mais paz no seu discernimento, você precisa ter mais tempo de secreto. Não tem segredo. É secreto.
é reconhecer a voz dele. É ler a palavra, é estudar a palavra. Esse é um manual para você entender os princípios de Deus e como ele costuma agir em determinadas situações. Quando você estuda a palavra, você entende o padrão que Deus trabalha. E aí fica mais fácil de você entender a forma que ele está trabalhando na sua vida. E aí você confia nele, você descansa nele. Descanso não é falta de ação, descanso é ação dirigida. Então entenda hoje algo. O Senhor, ele está chamando você para você descansar nele. E o descanso é você buscar ele no secreto, para você reconhecer a voz dele no seu dia a dia. Tem pessoas aqui hoje que passaram à frente de Deus. Deus está falando, você está vendo que as coisas não estão andando de uma forma legal? Você está vendo que as coisas, elas estão começando a ficarem confusas? Então, volta para trás. Para de querer correr atrás de coisas que eu falei que eu vou trazer até você. Porque senão isso vai trazer cada vez mais confusão. E Deus não é Deus de confusão. Eu quero fazer uma oração para você. Você me permite? Oração nunca é demais, né? Pelo contrário, a oração, ela é um remo. Feche seus olhos aonde você está. Se você estiver dirigindo, não, pelo amor de Deus. Se você puder, feche seus olhos. Se não, só fique em espírito de oração junto comigo. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu declaro agora que todos nós venhamos entender o tempo perfeito do Senhor. O Senhor sim falou e o Senhor vai sim cumprir. E o cumprimento é uma ação conjunta, nossa com o Senhor, e nós sabemos disso. Mas nos deu discernimento para nós conseguirmos discernir, Pai, o momento de nós agirmos e o momento de nós recuarmos. Nos deu discernimento para nós entendermos o momento de nós falarmos e o momento de nós fecharmos a nossa boca. Para nós entendermos o tempo em que nós devemos agir e o tempo em que nós devemos nos resguardar. Senhor, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha ativar uma fome, uma sede, através do Teu Santo Espírito nos nossos corações. Que nós tenhamos mais sede e fome da Tua presença, que nós tenhamos mais sede e fome para nós buscarmos o Senhor no secreto, para que a Tua voz venha a ser reconhecida em meio a tantas outras vozes. Espírito Santo, que o Senhor venha calar agora as vozes que trazem conflitos internos, trazem desespero, ansiedade, insônia, tristeza, desânimo ou falta de sentido. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro agora que essas vozes estão sendo caladas. E eu declaro agora, em nome do Senhor Jesus, que o Teu Santo Espírito vai adentrar e a Tua voz profunda e suave vai acalmar a tempestade que muitas vezes pode estar havendo dentro do teu filho, da tua filha. Acalma ele, acalma ela. O Espírito Santo gera uma fome, uma sede pela tua presença. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro paz, eu declaro ânimo, eu declaro em nome do Senhor Jesus, jugo suave e o fardo leve de Cristo sobre a sua vida, em nome de Jesus. Receba essa palavra e entenda. Nada está perdido, você não está atrasado ou atrasada, você está exatamente aonde você precisa estar. E hoje você pode tomar a decisão de entender, buscar no secreto e entender o tempo de você agir. Eu espero que essa palavra tenha falado ao seu coração, falou comigo, eu senti muita presença do Senhor, eu conheço a voz dele no secreto e tudo vai se acalmar dentro de você. Tudo vai ficar mais claro. Oração sincera, que é o secreto, ela traz a revelação. A revelação te coloca em ambientes de conhecimento. Esse conhecimento vai chamar a sabedoria, porque o Espírito Santo já vai estar ativado dentro de você. Você vai saber o que fazer, como fazer e quando fazer. Você vai alcançar novos resultados.